Fala, amigos! Passando aqui pra comentar o jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. E a gente fica se perguntando se mesmo com toda essa estrutura colocada à disposição depois, né, se construírem CT, fizerem tudo, os erros de arbitragem vão acabar. Claro que não vão acabar. Só que o que a gente precisa é padronizar, treinar. Uma pessoa bem treinada, bem preparada, bem condicionada, bem instruída, com um ambiente que lhe favoreça trabalhar, ela vai errar menos. A gente vai minimizar erros, né? Ainda que eles estejam logo depois padronizados ou de alguma forma os procedimentos estejam padronizados e a gente acha que eles ainda estejam errando, no mínimo a gente vai ver critério da parte deles e vai ver esforço em melhorar. A gente não está vendo isso, a gente não está vendo uma construção de melhoria, a gente não está vendo uma estruturação de uma base de preparação para esses caras. A gente cobra muito deles, a velocidade que eles precisam ter, mas a gente não vê o nível de preparo que eles têm. Então, às vezes eu até me sinto constrangido de cobrar demais a arbitragem brasileira, porque a ela é dada pouca condição para desenvolvimento. O árbitro brasileiro precisa ser apoiado, o árbitro brasileiro precisa ser, desculpe a expressão que muita gente usa de forma banal, mas precisa ser empoderado, né? Ele precisa ter estrutura para poder bancar as decisões dele, e ele não tem, cara, ele não tem preparo. Eu não falo nem da profissionalização, porque todos eles hoje são remunerados e há diversas formas de você estabelecer relações profissionais. Acho que o reconhecimento da categoria é algo que se precisa fazer, mas isso é em nível legislativo. Mas se eles não se profissionalizarem realmente no entendimento dessa palavra, e se eles seguirem sendo obrigados a terem uma profissão além da arbitragem, como é que você faz, por exemplo, para depois de uma rodada como essa, falar para eles, terça-feira todo mundo no CT? Sim. E assim, não posso, hoje eu tenho que atender aqui no meu consultório, eu sou dentista, eu tenho que abrir minha loja. Então, assim, todo mundo que está... Eu concordo totalmente com você, os árbitros são vítimas hoje disso. Porque de todo mundo que está no campo, fazendo a transmissão, a segurança, jogando, eles são os únicos que não são profissionais, não vivem daquilo. Ou pelo menos são obrigados a terem uma segunda profissão. Porque hoje no Brasil todos, o árbitro é obrigado. O árbitro é obrigado no Brasil, hoje ele é obrigado no Brasil a ter uma profissão fora da arbitragem. A maioria deles tem na arbitragem a sua principal fonte de renda e a sua principal ocupação. Eles passam a semana se preparando. Eles são obrigados a terem uma profissão fora da arbitragem. E aí como é que você vai obrigá-los a, na terça-feira... você tem que estar aqui no CT, Sim. no Rio de Janeiro, você tem que pegar um avião, vir para cá, não, eu tenho outro compromisso. Então, assim, eu concordo com você, eles são vítimas de um sistema muito mal posto. E vamos aos lances? Já que o lance do Lianco, a gente já passou rapidamente por ele, e é o de menos, para mim, assim, né, é o que menos grita, porque não era um lance que está nessa... Assim, a origem de tudo isso é, claramente, essa recomendação de que o VAR esse ano ele tem que buscar imagens e ângulos para corroborar a decisão do campo. Então eu vou rodar para vocês os lances, caso vocês não tenham visto, como o da expulsão. 20 do primeiro tempo, ali acabava o jogo do Cruzeiro. Você perdia um zagueiro sendo expulso, né? Então assim, eu vou tentar desculpar o árbitro pelo ângulo dele. Digamos, ele achou que o Jonathan Jesus empurrou por esse ângulo. Ele deu a falta, considerou falta tática e expulsou. E é para isso que existe o VAR, para você ver por outros ângulos, né? Tem um ângulo que é aquele que fica por trás do gol, que vai deixar claro que o juiz cometeu um erro, né? E o VAR tem acesso não só a esse que a gente vai exibir, como a todos os ângulos, para determinar que... E não estava o ângulo aí, vou pedir, é um outro ângulo, foi ao ar todos os programas, é por trás do gol, que mostra que nem falta foi, nem falta foi. E aí o VAR vai enxergar... Claro que tem o contato, mas futebol é um jogo de contato. Falta para vocês? Não. Nem falta foi, cara. Nem falta foi. Ainda mais para expulsão, né? Nem falta foi. Nem falta foi. Vou rodar agora o pênalti. A questão é essa, que ali, se é falta, ele tem que expulsar, né? Perfeito. O entendimento da regra, independentemente da potência da falta, né? Da gravidade da falta. Mas é isso, né? Nem falta foi. Tem Marcelo de Lima Henrique no campo, Daiane Muniz no VAR.
Tem que falar, tem que falar também de quem está no VAR, né? Porque o VAR está sendo cúmplice dos erros muitas vezes com essa omissão. E a gente só fala também de quem está no campo. Claro que é um erro que o Marcelo não deveria cometer, principalmente pela experiência que ele tem. Mas a Daiane também é um dos principais nomes do VAR brasileiro. Sim, tem toda a razão, toda a razão. Tem que ser, a gente tem que dar aqui os nomes, né? E a Daiane não foi... Mas o que a Daiane poderia fazer? Avisar, pô. Não foi nem falta. Não foi nem falta. Mas a falta já tenha sido marcada, ela não pode mudar uma falta. Claro que ali. pode, é cartão vermelho. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Expulsão? Claro que pode. Você vai ver que o VAR corrobora. O VAR fala bem expulso. Qualquer lance de expulsão é revisto pelo VAR. Se ele dá o amarelo, como é vermelho, ele pode até cancelar uma vez marcada a falta, ela poderia cancelar. Depois de o VAR acionado, o juiz tem que voltar com a melhor decisão possível, né? E seguramente a melhor decisão possível era anular o cartão vermelho, né? A gente vai mostrar o ângulo que é o por trás do gol, que é o melhor ângulo, né? Então, assim, o VAR tem esse que a gente está exibindo e muitos outros ainda, né? Para chegar à decisão. E eles, mesmo diante de todos os ângulos, se contentaram com o toque, com essa imagem, com esse toque. O toque existe, mas a função do... essa é a imagem definitiva para mim. Definitiva, por trás do gol. Cara, para mim nem falta cara. Nem falta é. Nada. E com isso você acaba com o jogo do Cruzeiro. Com 20 do primeiro tempo. E o De Lima tá perto, né? Ele tá acompanhando, ele tá com um olhar fixado ali. Eu acho que o De Lima foi, né, um dos grandes árbitros, ainda consegue manter o nível já chegando a 54 anos, mas ele vacilou aí, né? Ele errou feio. Cara, eu não quero nem discutir muito, porque é tão óbvio. E aí a questão do VAR, né? A Daiane também... Eu acho que não foi falta. Daiane, né? Daiane Muniz. E acho que tem uma outra interpretação possível, para você não dar o cartão vermelho, né? Que é a possibilidade do jogador do Cruzeiro, que na interpretação dele faz a falta, continuar disputando a jogada. Porque ele desacelera no momento em que ele vê o jogador do Internacional tropeçando. Mas ele está quase na passada, né? O zagueiro e atacante estão na mesma passada. Já tinha tomado a frente. Eu não chamaria isso... já estava, tanto que ele chega na frente, ele passa, ele toma a frente. Olha aquela imagem por trás, você vai ver que ele está na passada e que ele... diminui a passada porque o jogador do Inter está caindo, está tropeçando, ele abre os braços e segue. Eu acho que a jogada ainda estava em disputa. Acho que não era nenhum lance para você dar cartão vermelho para o atleta. Perfeito. Ele poderia ter interpretado a falta e ter dado um cartão amarelo. O que nós concluímos aqui é que não há nenhum cenário possível com as imagens disponíveis. Ele segue na mesma passada. Mas aí ele já está sozinho. Ele vai disputar a jogada. O zagueiro já não está mais no lance. Quem está no lance é o Cássio só. Mas, gente, só para simplificar o debate, tudo bem, podemos ter todas as nuances, os detalhes, mas fomos aqui unânimes em que não há nenhum cenário plausível diante dessas imagens para expulsão. Certo? Fomos unânimes nisso, que é o que importa, né? Que é o que importa. O VAR tá lá para falar, seu juiz, o senhor cometeu um erro, não era para expulsar. E agora eu vou mostrar o lance, o segundo pênalti marcado a favor do Palmeiras. O primeiro, não resta dúvida de que aconteceu. E o segundo, o jogo estava 1-1, com a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. Ele enxergou essa falta do Matheus Alexandre no Rafael Veiga, né? Isso aí foi aos 42 minutos do segundo tempo, estava 1-1. Né? A imagem é muito clara, o jogador toca a bola, certo? Olha lá, ele vai tocar a bola, ele toca a bola, o pé fica lá e depois de ele tocar a bola, o Veiga encontra o pé do jogador do Sport e cai. Cara, é tão claro. E mesmo assim, encontrando o pé com o pé, não é suficiente para derrubar ele. Óbvio. É um toque muito ainda simula, ele ainda vem arrastando o pé no chão assim e caindo. O que salta aos olhos é que é tão óbvio que eu me recuso a acreditar que as pessoas na sala do VAR não tenham enxergado isso. Por isso que eu estou culpando a recomendação que hoje está em vigor no futebol brasileiro de você buscar imagens para corroborar a decisão do campo. E isso é uma porcaria. Dá tempo de mudar isso, CBF. A gente está só na segunda rodada. Isso já produziu cenas grotescas esse ano no futebol brasileiro. A semifinal do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, os 2 lances de ontem. Dá tempo. Acho que, assim, o pior cenário é você ter um compromisso com o erro, com a falha. Então, eu acho que já está claro que essa recomendação ela não vai funcionar. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado dessa recomendação.
o papel ridículo até que as pessoas na cabine do VAR acabam desempenhando. Quem é que deu essa recomendação? É uma recomendação em vigor no futebol Mas ela tem uma assinatura? Não sei dizer. Ela tem um sobe-som? Tem um novo presidente da Rodrigo Martins comissão de arbitragem. Eu não sei se ela foi escrita, falada, ela é uma recomendação que está em vigor. A questão do futebol brasileiro é que como falta habilidade, como falta senso de interpretação de aplicação de regra, você vai acumulando recomendações. E dali a pouco você cria uma própria regra, alheia ao futebol mundial. Todo lugar tem, a Inglaterra tem as suas recomendações, não é só no Brasil. Sim. Mas elas vão se empilhando. Cada ano tem uma recomendação que contraria a anterior, porque são conflitantes, né? Em todas elas falta a capacidade de bom senso de Eu não sei se ela foi comunicada em reunião, em ofício, eu não sei. Eu sei que a recomendação existe, ela está em vigor, amplamente debatida por ex-árbitros e etc. E já com uma experiência suficiente para notar que ela não funciona. Ela causa uma distorção absurda da própria função do VAR. E eu vou mostrar os trechos editados, e aqui, ontem até tive uma discussão no bom sentido com o Eric, eu louvo o fato de a CBF estar divulgando os áudios. Ela não tem nenhuma obrigação de divulgar os áudios do VAR. Não conheço outra federação no mundo que divulgue áudios do VAR, como faz a Federação Brasileira. Portugal, acho que teve uma época que não sigo o campeonato português, não conheço. Na Inglaterra sei que não divulgam, na Espanha também não tenho conhecimento disso. Então louvo que ela divulga, e com agilidade. Ontem à noite isso já estava no ar. E graças a essa transparência a gente pode dizer que a gente tem um problema gravíssimo na arbitragem brasileira, inclusive. Então notem os trechos que a gente editou da íntegra dos áudios para mostrar como o pessoal na cabine está sempre procurando uma imagem que possa corroborar a decisão do campo, ainda que a decisão do campo tenha sido absurda. Dá uma olhada. Informado doxo, por quê? Eu tenho um outro defensor. Eu escuto toda a sua informação, tá, Marcelo? O defensor está atrás da linha da bola, ele não tem mais condições de disputar essa bola. Lateral, dois jogadores do lado. Proximidade, tem domínio, tem distância curta à meta e só tem o goleiro na sua frente. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com a Pepe Limpo. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? Aí tem uma questão, né, Rizek? Nesses dois lances, não existe, eles não foram equivocados, o resultado final deles não é errado, pela recomendação do VAR não intervir ou intervir menos. É porque os dois árbitros do VAR concordaram com a marcação de campo. Não é que eles acham, olha, talvez o árbitro tenha errado, mas a recomendação é para que a gente não intervenha. Os áudios deixam claro que eles concordam. A Daiane diz cartão vermelho muito bem aplicado. Então, mas no meu entendimento, não é uma concordância, é um esforço para colocar em prática a recomendação. Foi, inclusive, eu e o PC ontem no fechamento chegamos a esse consenso. Na nossa interpretação, nada mais é do que você estar buscando ferramentas para aplicar a nova recomendação. E aí você dá apoio ao árbitro de campo. Como foi exatamente... Então, mas é a nossa interpretação. Como foi exatamente o pênalti marcado a favor do Palmeiras na semifinal do Paulista. De fato, você tem razão. Tem o choque do Vitor Roque com o Arboleda. Claro, o Vitor Roque salta e aí ele vai de encontro ao Arboleda. A nossa interpretação, minha e do PC, é que esses áudios são fruto dessa recomendação, de que você deve se esforçar para mudar o menos possível as decisões de campo. Não tira o VAR. É a nossa interpretação e para mim está muito claro. Se eu ouvi os áudios na íntegra, que eu não acho, eu estou no VAR. Não, você é levado a achar isso porque a recomendação hoje é você defender ao máximo a decisão de campo. E aí quando você vai condicionado a isso, você fica procurando imagens... Então ele virou um terapeuta do árbitro de campo. Usa o termo que você quiser. Ele vai dar apoio. Olha, eu tô aqui para te dar apoio. Então você marcou isso? Peraí que eu vou achar porque uma eu me versão recuso que vai a acreditar que as pessoas pensem isso mesmo. Eu me recuso. Assim, isso seria brigar com a imagem, seria desafiar a inteligência delas. Então a única explicação plausível para mim, já que você vê o lance e fala, cara, óbvio que não foi isso é brigar com a imagem. Então, como eu me recuso a acreditar que as pessoas sejam incapacitadas a esse ponto... Eu não me recuso, não. Eu me recuso, eu vou colocar na conta da recomendação, que hoje é você buscar imagens para corroborar a decisão de campo e está proporcionando aberrações no futebol brasileiro esse ano. Você tem que encontrar a melhor decisão, é o que todo mundo concorda, né?
Eu não sei se eu tô fugindo a algum tipo de protocolo, se o protocolo é esse mesmo, mas a regra permite que o árbitro próprio, por iniciativa dele, decida dar uma olhada no lance. Ele pode fazer isso, não. Independente de o VAR chamar. O VAR chamou ou não chamou, o árbitro diz... Mas por que ele faria se ele toma uma decisão e o VAR está dizendo, você está certo, é isso aí mesmo? Não, mas ele pode se ver de alguma forma em dúvida. O ângulo pode não ter favorecido a decisão dele. Ele pode se dar... E acho que seria até um gesto de humildade, né? A oportunidade, se dar a oportunidade de ir conferir aquele lance. Mas isso geralmente, de um posicionamento geralmente ele para o jogo e pergunta, estou na dúvida aqui e tal. O árbitro, nos 2 lances... Mas ele fica refém da opinião da turma do VAR. Ok, mas nos 2 lances os árbitros marcaram com convicção. Nos 2 lances, pênalti, expulsão, eles marcaram com convicção. E aí você espera, o pessoal que está analisando vem e fala... Pô, você acertou, bela decisão, cara, parabéns. Não tem por que ele falar, não, eu vou rever a minha posição, certo? Não tem tese, a não ser que ele se permita refletir. Acho que os árbitros deveriam ter um pouquinho mais de humildade nesse aspecto, entendeu? Cara, eu estou ouvindo tanta reclamação, a coisa está tão apertada, talvez eu tivesse no ângulo, ainda que corroborem lá, deixa eu dar uma olhada junto com vocês. A regra permite que ele faça isso? Essa é a minha pergunta. Permite. Então... Se ela permite que ele tenha a iniciativa, independente da afirmação da decisão ou da negação da decisão por parte do VAR. Se ele for lá dar uma olhada, vai lá dar uma olhada. Tem outro problema nesses 2 áudios, né? Para mim, claramente, uma análise de câmera lenta. A do pênalti do Palmeiras contra o Sport é claramente uma análise de câmera lenta. Sim. Porque o movimento... se você reduzir a velocidade do movimento, você vai ver 2 etapas diferentes do lance. Você vai arrumar pelo em ovo em todas as jogadas de futebol Claro, eles estão procurando imagens para sustentar a decisão de campo. Isso é contra uma das tantas recomendações. A recomendação é para você avaliar sempre em velocidade normal. Claro. Você pode usar a câmera lenta, mas não ter ela como base da sua decisão. Estão procurando imagens para sustentar a decisão de campo. E isso é o pior cenário possível para o VAR, cara. É o pior cenário. Na câmera lenta você vê 2 etapas. O primeiro toque na bola e depois o choque. Mas na velocidade natural ele desarma e depois a consequência do lance. Não existe 2 desarmes nesse lance, 2 tentativas de desarme. Isso não é apoio à cumplicidade, né? Perfeito. O VAR está tentando fazer parte da decisão do árbitro e não ter uma decisão. Perfeito. Insisto, repita essa informação, se você conversar com as pessoas do Palmeiras em off, eles vão dizer, cara, não foi pênalti. A preocupação deles apenas é que o clube fique marcado, porque até aqui 2 dos erros mais graves esse ano com VAR aconteceram a favor do Palmeiras. Mas é óbvio que o beneficiado de hoje vai ser o prejudicado de amanhã. Se a gente seguir com esse critério, a gente vai ter muitos erros e vai chegar a hora de o Palmeiras se ver prejudicado também. Não sei que seja esporte, né? Com certeza. O prejudicado de ontem e o prejudicado de amanhã, né? Com certeza, você pode ver nas próximas rodadas algum lance a favor do Cruzeiro e algum lance a favor do Sport. Porque isso vai ser debatido. Sport e Cruzeiro, nessa rodada, a gente não pode errar de jeito nenhum. De jeito nenhum a gente pode errar. Então, isso, para quem vai apitar, para quem vai estar no VAR, é uma pressão a mais, sem dúvida nenhuma. E a gente vai mostrar, inclusive, para corroborar o que está dizendo o Roger, como os personagens desses times reagiram ontem diante dos erros de arbitragem na rodada. Dá uma olhada. A gente quer um tratamento igual, né? A gente quer um tratamento igual. Agora, a gente não pode ficar... quase todos os jogos não são prejudicados pelo VAR, pelas coisas. Então, para quem se paga o VAR? Se tem a tecnologia, é para ser usado. Eu não posso julgar a pessoa, mas é muito lamentável o que aconteceu com a gente aqui hoje. Na realidade, acabou com o jogo, né? Não consigo entender como, numa partida em que há árbitro de vídeo, a gente não tenha sequer a revisão do lance. Que foi muito claro. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Não se conseguem árbitros de qualidade dentro do futebol brasileiro. O Brasil hoje importa treinador, o Brasil hoje importa jogador. Está na hora do Brasil começar a importar árbitro também. Porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do produto Campeonato Brasileiro de Futebol. El arbitraje en todo momento plantea dudas. Y hay cosas que no las puedo soportar, ¿viste? No las puedo soportar. Por supuesto, soy entrenador, no soy líder de los árbitros, pero
es amarilla. Es amarilla, doble amarilla, es expulsión. A mí no me interesa ser expulsado, no me interesa que salga en la televisión o en las redes sociales, no me interesa nada. Después, si el equipo juega bien, juega mal, ya es responsabilidad mía. Pero cuando un árbitro comete un error, una y mil veces se lo voy a hacer notar, sobre todo errores que son importantes para el desarrollo del juego. Si me tienen que expulsar 20 veces, me van a expulsar porque a mí no me importa. Olha, estamos contando aí, Zubeldia, Abel, estamos contando o número de expulsões dos dois. Eu vou agora trazer um pouco de leveza para esse debate. Mas, Rizek, antes posso só estar aqui sobre tudo isso aí. Eu darei muito mais crédito às reclamações quando eles conseguirem, de alguma forma, se unir. Times que foram beneficiados, times que foram prejudicados e na mesma rodada reclamar juntos. O dirigente do esporte diz que o Brasil está importando jogadores, treinadores, está na hora de começar a importar árbitros, dirigentes também. De repente a gente pode começar a importar dirigente, porque alguém perguntou para ele, o seu presidente votou nesse, alguém perguntou para o Pedrinho, Pedro Lourenço do Cruzeiro, você votou no Edinaldo, o que o senhor acha do investimento, o que o senhor acha da reportagem que a Piauí colocou sobre a falta de investimento nos árbitros. Então, assim, reclamar, na primeira rodada, por exemplo, eu achei pênalti no Luciano, 1 minuto de jogo São Paulo Sport, mas pouquíssima gente achou. A maioria das pessoas achou que não foi pênalti. Assim como ontem a maioria das pessoas achou que o Lianco deveria ter sido expulso, eu não achei. Mas houve... então o Zubeldia disse, eu sempre vou falar da arbitragem quando ela cometer erros que comprometam o jogo. A favor do seu time também? Então isso é importante, porque a reclamação ela perde valor quando você é beneficiado numa semana, prejudicado na outra. E você só dá chilique, ou só dá uma entrevista dele que é ponderada, que é calma, que é bem colocada, que é bem explicada, mas precisa fazer sempre. Então, o dia que os clubes conseguirem uma unidade para alguma coisa no mundo, que seja dizer que a arbitragem está ruim e cobrar isso da CBF, elas vão ter muito mais crédito do que assim. Tem uma coisa, tem nome, isso aí que você está falando, chama-se liga. Quando os clubes se organizam em prol do produto do qual eles são sócios, donos, e tomam as rédeas do negócio. Chama-se liga. Que aqui não vai acontecer tão cedo, porque... Nós só conseguimos fazer duas, né? Uma não teve jeito. Quem tem duas não tem nenhuma, né? Porque aqui os clubes não conseguem chegar num consenso nem sobre algo que para mim é o mais simples da liga, que é a divisão de receitas. Imagina debater o resto, amigo. É isso. Fair play financeiro, profissionalização, investimento e arbitragem. Fair play financeiro, para mim, é muito mais complexo de ter um acordo entre os clubes, por exemplo, regras de fair play financeiro, do que direitos de televisão. Então, assim, se estamos a léguas de distância disso. Não é só a eleição de dirigente. Estou falando dos clubes realmente tratarem o produto como deles, tomar as rédeas dos negócios. E cara... Não sou esperançoso com isso, mas eu dizia que eu ia trazer a leveza do debate. O que disse o Losetti, será que a gente vai ver o Abel do Palmeiras, o Zubeldia, qualquer um, na verdade, reclamar quando o time dele for favorecido? Falar, hoje aconteceu... Reclamar não, né? Pontuar. Pelo menos pontuar. Ou reclamar pela qualidade. Será que algum deles vai chegar a esse ponto? Parece distante esse dia. Não para o Marcão. Ninguém vai duvidar que o Marcos, eterno goleiro do Palmeiras... é um torcedor absolutamente apaixonado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Marcos, nas redes sociais ontem, adotou este sincericídio aqui muito divertido com vocês. Marcão, dá uma olhada na reação dele depois do pênalti marcado a favor do Palmeiras. Fala, amigos. Passando aqui para comentar o jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio para você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar comigo aí. Marcão, você é contra o Palmeiras? Eu sou contra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. Eu só faço uma ponderação. O jogador simular não precisava, né, Marcão? Porque atrapalha muito a arbitragem, a simulação. Agora, de resto, já pensou o Abel dando uma entrevista dessa depois de um jogo em que o Palmeiras é favorecido? Imagina o que ele faria em campo se esse pênalti é marcado contra o time dele.
Não, e o bem que o Abel faria, o Zubeldia, fariam ao futebol brasileiro e apontar problemas quando o time dele também é beneficiado. Imagina sentar todo mundo junto numa mesa e falar, vamos falar sobre arbitragem, mas não dá, é imaturo demais o ambiente do futebol, é infantil demais para que a gente possa esperar algo assim. O Marcão só colocou, ele preparou o que ele ia dizer. Eu estou numa fase da minha vida, quando ele fala isso, ele deixa claro que em outra fase da vida dele, talvez ele pensasse diferente. Claro, porque se ele apoia que o jogador simule, quando ele jogava, ele achava tudo bem, entendeu? Então é isso mesmo, é o momento de um aposentado que assiste futebol. De fato, tem muita gente que pensa assim, que o jogador tem que simular e aí a arbitragem se vira. Eu só faço a ponderação que quanto mais o jogador simular, mais inapitável será o jogo, mais difícil será o jogo, né? E menos crédito você tem para cobrar das decisões do árbitro. Exatamente.